Bom dia, amados. Deus abençoe aí por mais um domingo, onde a gente vai estar pensando, né, e vivendo essa questão aí na nossa escola bíblica dominical. Então, sejam bem-vindos a todos aí. Eu desejo aí um bom dia a todos. Amém. Você que está chegando agora aí, tanto aqui no Face quanto no YouTube, seja bem-vindo. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto assim muito interessante, seguindo, né, aquele nosso cronograma. Então nós começamos aí falando da questão do pré-exílio, né, e falamos dos profetas do pré-exílio, e hoje nós estaremos abordando parte do material do pós-exílio, né, onde a gente vai ver o livro de Esdras e Esté, e posteriormente, no outro momento, vamos estar vendo o livro de Neemias. Ok? Vamos orar então nessa hora, para que Deus nos abençoe, nos dê entendimento, sabedoria daquilo que Ele deseja comunicar ao nosso coração mediante esse material. Ok? Senhor, muito obrigado por mais esse domingo que o Senhor tem nos proporcionado, que o Senhor esteja dando graça, favor, Senhor, sobre a nossa vida nessa hora, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Sua palavra, que possamos discernir tempos e estações através da Sua palavra, Senhor. Aqueles que estão chegando, aqueles que irão ouvir, né, em outro momento, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma. Eu te peço nessa hora que o Senhor me dê de sabedoria, discernimento, Senhor, para poder estar ministrando aquilo que está no seu coração para a nossa vida. O que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a gente vai estar passando aqui, e esse material já está disponibilizado aí no grupo para que você possa ver, inclusive acompanhando, né? Eu acho que isso também é importante. Então, enquanto uma introdução, está colocado aí, né? O período pós-exílio acarretou novas e profundas dificuldades, não só para o povo que regressou, como também para o povo que havia ficado na terra. No país devastado pelos babilônios, infiltraram-se novos povos e com o retorno os exilados tiveram de inserir-se ao novo ambiente e enfrentar uma nova vida. Então, assim, como a gente já viu em outros momentos, aí a gente tem o exemplo, né, de Daniel e seus amigos, no momento do exílio, quando ocorreu ali a invasão de Babilônia em Jerusalém, boa parte foi levado para a Babilônia, né? E ali então foram submetidos ao reino de Nabucodonosor e os reis que sucederam, nesse sentido de estarem ali subjugados. Mas alguns ficaram em Jerusalém, né? E aí também depois, no decorrer desses 70 anos, né, que o povo ficou exilado, outros povos também chegaram ali em Jerusalém, então houve um momento difícil para quem foi, no sentido de estar debaixo do jugo de uma outra nação, de outro rei, de uma outra cultura, mas também para aqueles que ficaram numa terra totalmente desolada, né? Como a gente vai estar vendo aí nesse domingo e no encontro seguinte, né? Numa terra totalmente devastada, Jerusalém com os muros queimados, com o templo destruído, uma série de situações que enfrentaram por conta dessa invasão, né, de Babilônia. Então aqui a gente já começa nessa introdução com esses dois cenários, de quem foi e também de quem ficou. Pode-se admitir o núcleo histórico do decreto de Ciro, cujo texto está preservado na língua aramaica em Esdras 6, de 3 a 5. Certo Sazabazar, que tem o título de governador, recebe a incumbência de devolver os utensílios do templo e dar início às obras da sua reconstrução. Tal obra, contudo, terá seu início somente em 520 a.C., sob o governo de Dario I. Os profetas Ageu e Zacarias irão se expressar a favor do templo. A gente vai estar vendo mais à frente os profetas do pós-exílio, ok? Então aqui tem toda uma conjuntura, né, que está sendo colocada para que então venha a ser bem sucedido essa reconstrução, não apenas do templo, mas também da cidade. Vamos ver essa referência? Abra comigo aí em Esdras, capítulo 6, a gente vai ler o versículo de 3 a 5.
Esdras 6, de 3 a 5. Achou aí? Amém? Diz assim, Esdras 6, de 3 a 5. No primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém. Olha o que diz esse decreto, né? A gente vai ler parte dele. Que o templo seja construído para ser um local onde se ofereçam sacrifícios, usando os alicerces originais. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. A cada 3 camadas de grandes pedras será colocada uma camada de madeira. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Versículo 5. Além disso, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor levou do templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia devem ser devolvidos a Jerusalém e colocados em seus devidos lugares, que sejam levados de volta ao templo de Deus. Então, esse memorando do rei deu essa autoridade para que Esdras pudesse voltar, passar ali em Babilônia, pegar todos os utensílios e levar de volta para Jerusalém. Então, uma restauração em todos os sentidos que o povo experimentou através desse decreto do rei Dario. Ok? Aí agora a gente vai ver uma divisão cronológica, né? Então diz aí, a restauração de Jerusalém, que ocorreu entre os anos 539 e 515 a.C., isso está descrito em Esdras de 1 a 6. A rainha Esther, né, que é um personagem importante, a gente vai estar vendo isso aqui, ocorreu em cerca do ano 483 a.C., e aí descrito todo o livro de Esther. Esdras, o reformador, em aproximadamente no ano 457 a.C., está descrito em Esdras de 7 a 10, e Neemias, que nós iremos ver no próximo encontro, o governador, que ocorreu em aproximadamente no ano 444 a.C., e aí está descrito em todo o livro de Neemias, né, do capítulo 1 até o capítulo 13. Ok? A restauração de Jerusalém. Os primeiros 6 capítulos de Esdras apresentam um relato sucinto da experiência dos exilados que retornaram para reconstruir o templo. Quase 25 anos se passaram antes que eles pudessem ver sua esperança se concretizar. Então teve todo um período, né, em que houve uma expectativa dessa restauração de Jerusalém. Então eles foram inicialmente, mas ocorreu algumas intercorrências ali, então eles não reconstruíram de forma efetiva, entendendo também, né, a gente vai ver isso mais à frente, que houve uma separação entre a restauração do templo, a restauração dos ritos religiosos, a restauração, inclusive, da palavra, isso com Esdras, e a restauração da cidade com o governador Neemias. Então, foram momentos que aconteceram quase ali que paralelos, né, em tempos bem próximos ali, contemporâneos, Neemias e Esdras, e isso, então, demandou um certo período de tempo para que isso pudesse se estabelecer, né? Então, a gente vai estar vendo um trecho de cada vez aí. Então, a volta, né, está descrito em Esdras capítulo 1 e capítulo 2. Quando Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia, promulgou um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém. Ele reverteu a política adotada em 745 a.C. por Tiglat-Pileser da Síria, de deportar os povos conquistados. Ciro permitiu que os dispersos voltassem à sua terra natal. Então, os persas, eles tinham um costume, né, uma cultura de conquista, que era inclusive permitir que os povos que estavam debaixo do seu senhorio, da sua conquista, eles poderiam ter a sua cultura, a sua religiosidade, desde que mantivesse a fidelidade ao rei. Okay? Então, essa era uma estratégia dos persas, né? E assim, só a título de curiosidade, né? A gente viu no encontro passado, quando eu falei ali acerca de Daniel, né? Que teve um momento em que o
O Império Babilônico, assim, era um império pequeno, não era tão expressivo, né? E aí, quando conquista Jerusalém, ele ganha ali um certo vulto, uma certa importância, mas só para vocês terem uma ideia, o território dos persas era cerca de 4 vezes maior do que o território da Babilônia, né? Então, na verdade, era um império muito mais poderoso, muito mais extenso, que pegava lugares assim de muita importância, inclusive o próprio Egito, né, foi colocado debaixo do jugo do reino da Pérsia. Então foi um reinado de muita expressão, né, nesse sentido. Seguindo aí, milhares de judeus se prepararam para deixar a Babilônia, levando consigo os utensílios que Nabucodonosor havia retirado do templo e com a aprovação oficial do rei Ciro. Aproximadamente 50 mil exilados fizeram a viagem de volta a Jerusalém, em 538 a.C. Dentre os 11 líderes mencionados, destacam-se Zorobabel, neto de Joaquim, pertencente à dinastia davídica, e Jesua, ou Josué, que serviu como sumo sacerdote, oficiando serviços religiosos. Então, assim, uma parte expressiva voltou para Jerusalém, mas alguns permaneceram. Depois a gente vai até falar disso também do livro de Esther. E um daqueles que permaneceram debaixo aí do jugo da Pérsia foi o próprio Daniel. A gente viu isso, né? Estava já com uma idade avançada, mais de 80 anos, então ele não voltou para Jerusalém. Ok? Então eu quero destacar aí, queria que você abrisse comigo, Esdras capítulo 2, o versículo 70. A gente está falando aí sobre a volta, né? É o último versículo do capítulo 2. Esdras capítulo 2, versículo 70. Estamos juntos aí? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Assim, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas das portas, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram em povoados perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel. Então, boa parte do povo que voltou ali para Israel, alguns permaneceram em Jerusalém e outros voltaram ali para a sua terra natal, ok? Mas nós vamos estar dando ênfase nesse estudo com relação especificamente a Jerusalém, ok? Então, seguindo aí, estabelecimento em Jerusalém. A reconstrução teve início no 2º mês do ano seguinte. Cânticos em forma de antífona e louvor triunfante da nova geração de hebreus acompanharam a cerimônia de lançamento do alicerce. Os mais idosos, que recordavam da glória e beleza do Templo de Salomão, choraram copiosamente e amargamente. Os samaritanos logo demonstraram interesse em participar do programa de reconstrução. Pelo fato disso lhes ter sido negado, reagiriam com hostilidade e conseguiram pôr obstáculos aos trabalhos do templo até o ano 520. Então aqui, mais uma vez ocorreu ali, né, uma divergência, né, entre o povo de Jerusalém e os samaritanos, né? Então eles tiveram esse distanciamento e por uma questão mesmo de raiva, né, dos samaritanos de não estarem participando dessa reconstrução de Jerusalém, e eles fizeram algumas oposições ali, dificultaram essa reconstrução aí já na época de Esdras, né? E aí tem essa separação, porque o que acontece? Imagina o seguinte, eles ficaram cerca de uma geração, né, no exílio. Então, uma geração nasceu ali na época do exílio. Eles eram judeus, mas nasceram na Babilônia. Então, quando retorna para Jerusalém, há ali o retorno de duas gerações, ok? Daqueles que viveram em Jerusalém, foram exilados e voltaram, e daqueles que já nasceram no exílio. Então, para aqueles que nasceram no exílio, eles não conheceram o Templo de Salomão, ok?
Então, quando eles voltam e tem todo um trabalho de reconstrução do templo, e para eles uma construção do templo, eles se alegraram, porque eles nunca tinham vivenciado isso, eles não tinham vivido isso. Então, eles se alegraram pelo templo que foi construído, pelo segundo templo, né? Aquilo que Ageu declara, que a glória do segundo templo seria maior do que a da primeira. A glória, segundo a manifestação de Deus, segundo o Shekinah de Deus, segundo a presença de Deus, mas não na ordem de grandeza e de suntuosidade, porque o templo de Salomão foi muito mais suntuoso do que o templo reconstruído por Esdras, ok? Então, por isso houve esse choro e essa alegria. Olha só o que está descrito em Esdras capítulo 3, nós vamos ler o versículo 8, depois vamos pular para os versículos de 11 a 13, ok? Então, Neemias 3:8 fala assim, a construção do templo de Deus começou no segundo mês do segundo ano depois da chegada a Jerusalém. O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, e seus colegas, os sacerdotes, bem como todos os levitas. Preste atenção nisso. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo do Senhor. Então, essa galera aqui, né, esse pessoal acima do... Falei galera por causa dos 20 anos, né? Acima dos 20 anos, eles estavam extremamente felizes, estavam ali vibrando com a possibilidade de reconstrução da história da sua nação, da história do seu povo, da história da sua própria família. Então, eles estavam ali felizes por aquela obra. Mas olha esse misto de sentimento a partir do versículo 11 do capítulo 3 de Esdras. Versículo 11 diz assim: com louvores e ação de graças entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom e seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Então ali houve um misto entre alegria e choro. E aqui, gente, a gente pode parar para refletir o seguinte. Imagina, vamos ver primeiro esse bloco daqueles que choraram. Eles vivenciaram, né, um momento de paz, um momento de prosperidade, um momento de conquistas na época ali de Salomão, e de repente eles estavam vendo uma cidade totalmente destruída, assolada, mas como fruto do distanciamento e do pecado do povo. Então eu fico imaginando o seguinte, um choro não apenas por um prédio, o choro não apenas por uma cidade destruída, o choro não apenas por uma situação adversa, mas um choro por eles estarem vendo o que ocorreu quando houve um distanciamento de Deus. Amados, isso é muito, muito, muito grave, né? Esse distanciamento de Deus fez com que eles perdessem um desenvolvimento histórico, uma conquista histórica, uma continuidade histórica. Então, quando há um rompimento, né, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos daquilo que é o centro do propósito de Deus, há um distanciamento daquilo que Ele já tem preparado desde a eternidade para a nossa vida. Os planos do Senhor, o projeto do Senhor permanece firmado, permanece de forma muito diretiva sobre a nossa vida, mas somos nós que através da idolatria, através do pecado, através do afastamento de Deus, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então que isso possa gerar hoje temor no nosso coração, ok? Para que a gente não chore por aquilo que perdemos, ok?
mas que a gente possa se alegrar pelas conquistas. Ok? Então, isso eu estou lembrando aqui agora, nós recebemos uma palavra profética, foi o ano passado. O ano passado, no congresso do Forone, o tema foi vinho novo em odres novos. Se não me engano, foi isso o tema. Porque eu lembro de uma da ministração, né? Da Bia, filha do pastor Gerson. A gente fez ali, eu lembro disso agora assim, perfeitamente, um ato profético onde um jovem orou por uma pessoa mais velha, e uma pessoa mais velha orou por um jovem. E ali houve um sentido, né, de uma necessidade do vinho novo com o vinho velho. Então teve todo um simbolismo sobre isso, né? O que a gente vê aqui com relação ao choro e alegria não é uma junção de unção, mas são momentos históricos diferentes, ok? São momentos de uma coisa não vivida e por uma coisa que estava brotando para ser vivida como uma restauração daquilo que os antigos não viveram. Então, só para a gente poder localizar a diferença. Há um momento onde há uma junção intergeracional para que haja uma direção, né, com uma experiência, com uma maturidade e com uma força e com uma vitalidade dos jovens. Mas o que está acontecendo aqui não é isso. Esse choro e essa alegria é, na verdade, por aquilo que foi deixado de viver e por aquilo que Deus estava permitindo que eles voltassem a viver. Ok? Então, só para a gente poder pontuar que as gerações elas podem se juntar para caminhar juntos debaixo de um mesmo propósito. Mas aqui elas se juntaram por uma questão circunstancial daquilo que uma geração deixou de viver. Então, tem essa diferença aí estabelecida, ok? Eu fiz questão de lançar essa diferença para a gente poder ver que os encontros eles ocorrem de forma diferencial de acordo com como ocorre o propósito desse encontro, ok? Então, a minha oração é para que o encontro intergeracional desse tempo seja o encontro do vinho velho com o vinho novo e não o encontro do choro com a alegria, ok? Que a gente não precise deixar passar aquilo que Deus prometeu para gerações há 10, 15, 20, 30 anos atrás e daquilo que o Senhor está fazendo hoje. Então, que a gente não haja o choro e a alegria, mas que haja o vinho novo e o vinho velho, ok? Caminhando debaixo do mesmo propósito. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E a gente vê, então, essa edificação do novo templo. No segundo ano de Dario, o novo governante da Pérsia, os judeus conseguiram retomar o projeto de reconstrução. Os profetas Ageu e Zacarias foram personagens fundamentais nesse trabalho, pois procuravam renovar o ânimo do povo. Dessa vez, Tatenai e seus companheiros não apenas foram proibidos de interferir, mas receberam ordem de Dario para encaminhar recursos do tesouro real da província da Síria para serem empregados pelos judeus na construção do templo. A construção foi completada em 5 anos, do ano 520 ao ano 515 a.C. Após a impressionante cerimônia de dedicação, os sacerdotes e os levitas retomaram suas atividades regulares no santuário, como prescrito na lei de Moisés. Assim, a esperança de volta dos exilados se concretizou. Então eles foram, né? Esdras ali, como nós já descrevemos aqui, aproximadamente 50 mil pessoas. Mas teve um momento em que teve uma interrupção dessa construção, teve uma interrupção dessa obra com relação ao templo, uma interrupção com relação à restauração dos ritos religiosos. Houve um tempo de uma interrupção da leitura da palavra pela oposição que foi colocada.
Então esse intervalo foi de aproximadamente aí 5 anos de interrupção daquilo que Esdras foi levado a fazer e deixou de fazer, e logo depois ele retoma com a construção, retoma restaurando a palavra, retoma liberando uma palavra que traz algumas consequências que nós iremos ver aí à frente. Diferente do que aconteceu com Neemias, que nós iremos ver. Né? Ele começou uma boa obra, ele levou essa obra até o final, sem nenhum tipo de interrupção, ok? Então, só para a gente poder estar pontuando isso aí. E eu quero ler com você, abra comigo aí, Esdras capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 9 a 11. E olha só que tremendo, eu vou esperar você abrir. Eu já estou entendendo que você está com a sua Bíblia, você está com o seu caderno, está com a sua caneta de anotação, ok? Sempre lembrando que nós estamos fazendo aqui um panorama bíblico. Então a ideia é poder te motivar, é poder trazer luz àquilo que você já está lendo ou irá ler, ok? Para que você tenha um entendimento um pouco mais aprofundado. Essa é a nossa função desse tempo. Então nós caminharemos aí por mais um período, né, até finalizarmos aí o ano com a questão do Antigo Testamento. Nós ainda não vimos Salmos, até isso é para você achar, tá? Esdras capítulo 5, a partir do versículo 9. Nós ainda iremos ver Salmos, Provérbios, né, os livros poéticos, né, que são os 5. Então a gente ainda vai ver isso, ok? E alguns profetas do pós-exílio que nós ainda não vimos, ok? Ainda tem muita matéria bacana aí para a gente poder finalizar o ano com todo esse panorama do Antigo Testamento. Achou aí? Preste atenção nisso. Esdras 5, de 9 a 11, fala assim: perguntamos aos líderes quem lhes deu permissão quando eles retomaram a obra, né? Quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar esta estrutura? E exigimos os nomes deles, para que pudéssemos dizer ao rei quem eram os líderes. Olha agora a resposta desses líderes. Esta foi a resposta: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo, que foi construído aqui muitos anos atrás por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, só para a gente poder fechar isso, nossos antepassados, porém, provocaram a ira do Deus dos céus, e ele os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ok? Então aqui a gente vê esse entendimento das pessoas que estavam fazendo a obra. Quando perguntaram assim, mas quem permitiu isso? Quem é o líder de vocês? Quem deixou vocês fazerem essa obra? E eles responderam prontamente: nós somos servos do Deus Altíssimo. Amados, isso é lindo demais. Se alguém chega para você e te pergunta assim, quem te deu permissão para você fazer o que você está fazendo? Quem te deu permissão para que você estivesse à frente desse ministério? Quem te deu permissão para você fazer hoje, estar hoje nesse lugar que você está? Quem que você iria dizer? Fala aí para mim. Eu estou fazendo isso agora porque fulano de tal me deu a permissão, o outro me deu a permissão. É lógico que quando nós somos empregados ali, né, de uma empresa, seja lá o que for, você tem ali o seu chefe, ok? Eu já falei isso no encontro passado, mas é fundamental nós termos o entendimento de que os lugares que nós ocupamos foi Deus que nos colocou. Amém, gente? Foi Deus que nos direcionou, foi Deus que nos permitiu estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Seja a nível ministerial, seja aonde for, ok? Deus, ele nos coloca em lugares estratégicos. Nós iremos estar vendo isso no livro de Esther. Aquilo que ocorre na nossa vida, nada foge ao controle de Deus. Então é fundamental que venhamos a manter esse entendimento. Então, quando perguntaram para eles assim, quem deu essa ordem para vocês fazerem isso? Nós servimos ao Deus Altíssimo. Os nossos antepassados pecaram, se distanciaram de Deus, mas nós permanecemos na dependência do Deus Altíssimo, ok? Isso é lindo demais. E aí, a gente chega, finaliza aí o livro de Esdras, com tudo isso que a gente está falando. A gente vai estar retomando, aprofundando um pouquinho mais aí à frente o livro de Esdras, mas aqui já é importante a gente entrar em Esther no sentido de ter um olhar agora para aqueles que permaneceram,
ok? Para aqueles que permaneceram no exílio. Então, olha só o que fala aí sobre a história de Esther. O livro de Esther relata a experiência dos judeus que permaneceram na terra do exílio em vez de retornar a Jerusalém. Historicamente, Esther teve ligação com o governo de Xerxes ou Assuero, rei da Pérsia, entre os anos aí de 485 a 465 a.C. Embora o nome de Deus não seja mencionado nesse livro, a providência divina e seu cuidado sobrenatural pelos israelitas estão presentes em todos os seus relatos. Ok? Então, uma curiosidade aí. Apesar de não se expressar, apesar de não aparecer o nome de Deus, nós vemos essa expressão divina protegendo o povo que ficou ali de várias e várias formas, como nós iremos ver a partir de agora. Ok? Então, os judeus na corte persa. Isso está descrito aí em Esther, capítulos 1 e 2. Quando Xerxes expulsou a rainha Vasti de sua presença, usando para isso um decreto real, Esther, jovem órfã judia, foi coroada rainha da Pérsia. Mordecai, primo que a adotara, foi usado por Deus para descobrir a trama de 2 guardas que planejavam tirar a vida do rei. Por meio de Esther, essa notícia chegou ao conhecimento do monarca e os 2 culpados foram enforcados. Na cerimônia oficial, Mordecai recebeu o crédito de haver salvado a vida do governante persa. Então aqui a gente vê que Esther e Mordecai foram usados ali por Deus para preservar a vida do rei. E o rei reconheceu isso, porque uma pessoa que estava muito próxima dele, Amã, estava planejando já usurpar o lugar do rei, e de repente toda essa trama ela é desbaratada, ela é jogada ali a evidência do rei, o rei descobre isso, e como consequência, não apenas executa a vida desses traidores, como honra aqueles que foram fiéis a ele, que é o caso de Esther e é o caso de Mordecai, o seu primo mais velho. Ok? A ameaça ao povo judeu, está descrito nos capítulos de 3 a 5. Nesse interim, Mordecai alertou o seu povo que reagiu fortemente, favoravelmente, e realizou um jejum, com um clamor diante de Deus. Mordecai insistiu com Esther para que ela intercedesse diante do rei em favor do povo judeu, advertindo-a de que, provavelmente, ela havia chegado ao trono persa para interceder pelo seu povo em um momento como aquele. Assim, Esther convidou Assuero e Amã para jantarem por 2 dias consecutivos. Então, apresentou o seu pedido no segundo banquete. Vamos ver isso aqui por parte. Olha só que tremendo o discernimento de Mordecai com relação a Esther. Primeiro, ele convoca o povo para o jejum e oração diante daquilo que ele viu que o povo estava atravessando de perigo. Então, a estratégia do jejum coletivo foi por todo o povo, né, para que o povo pudesse estar livre daquilo que era uma ameaça, concreta de extermínio de todo o povo. Era o que Amã queria, exterminar os judeus ali no território persa. Esse era o desejo de Amã. Mas Mordecai convoca o povo de forma coletiva e fala assim: não, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar aquele que pode nos livrar, aquele que está conosco, aquele que nós temos já uma série de experiências, vivemos na presença dele, ele pode nos livrar. E aí na mesma hora ele discerne o seguinte: espera aí, Esther, será que o lugar que você está hoje, Deus não te colocou para que você pudesse honrá-lo, para que você pudesse livrar o povo, para que você pudesse ser usado por Deus no lugar onde você está? E aí eu volto um pouquinho àquilo que eu falei aqui anteriormente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o seu trabalho é só para você ganhar um salário?
Primeira pergunta que eu queria que você respondesse aí no seu lugar. Se você quiser colocar aqui no chat, você pode colocar também. Ou nos comentários, né? Segunda pergunta. Você acha que existe uma diferença entre tempo integral e tempo parcial, entendendo que integral é aquele que está integral na obra ali, né, vivenciando para a obra, e existe uma diferença de uma vida secular, que seria então uma vida parcial de um chamado, de um propósito? Essa é a minha segunda pergunta. E por último, né, será que você entende que o lugar que você está hoje, você está ocupando além não, né? Porque houve um agir de Deus para você estar, e não apenas por a sua capacidade intelectual, de competência ou de mérito, né? São três perguntas que eu gostaria que você refletisse a respeito. É o que eu refleti quando eu estava preparando esse estudo, ok? O lugar que eu estou hoje, as pessoas que eu tenho me relacionado, questão que é importante para a gente poder estar aí refletindo e pensando. Ok, gente? Então, eu queria que você estivesse aí pensando e refletindo sobre isso. Ok? E para aprofundar essa nossa discussão, abre em Esther, capítulo 4, isso, capítulo 4, versículo 14. Se você puder, né, não sei como é que você lida com a sua Bíblia, ok? Se você puder grifar, se você puder marcar, se você puder, sei lá, né, pintar de rosa esse versículo, eu te aconselho. Eu marquei na minha Bíblia aqui. Esther, capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler na minha versão. Diz assim: se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Olha o que Mordecai está falando para a prima mais nova dele, que ele adotou como filha. Ele não está falando para qualquer pessoa. Então ele está falando o seguinte: olha só, se você ficar calada, de qualquer forma, vai vir livramento e vai vir alívio para nós, para o seu povo, para os judeus. Por quê? Porque o propósito de Deus para esse tempo, eu estou entendendo que nós vivemos o alívio, nós vivemos a paz. Isso vai se estabelecer, ok? Só que eu acho que isso pode se estabelecer através de você, se você não se calar. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Gente, isso aqui é lindo demais. Eu lembro que quando Davi estava ali à frente do trono, houve uma revolta do seu filho Absalão. Isso está descrito de forma muito bonita no livro chamado O Perfil dos Três Reis, né? Que fala ali de Saul, Davi e Absalão. Então, quando Absalão se revoltou contra Davi, filho dele, e tentou ali invadir, né, a Jerusalém, Davi ele saiu do trono. E as pessoas que estavam ali do lado dele falaram assim: mas como assim? Vai contra o seu filho, vamos guerrear contra ele. Como é que você, que é o rei, deixa o seu trono? Sabe, como se estivesse falando assim: você está sendo covarde, olha o que você está fazendo, né? Sabe qual foi a resposta de Davi, meu amado? Davi colocou o seguinte: primeiro, esse trono não é meu. Esse trono, Deus me colocou aqui. Então, eu vou sair.
Se Deus quiser que eu permaneça no trono, ele vai me colocar novamente nesse mesmo lugar. Porque Davi entendia que o lugar que ele estava foi Deus que o colocou. Ok? Então aí nós temos duas lições, pelo menos duas lições. Primeiro, o lugar que você está ocupando, se você entende que Deus te colocou, você não fica brigando por esse local. Você não perde a sua razão por esse local, mas você vai para os pés do Senhor. Ok? Então, às vezes eu vejo pessoas... eu não falo de se impor, eu estou falando de uma briga por uma posição, por um cargo, por algumas situações, inclusive chega alguns momentos de uma briga cega. A pessoa fica cega, briga sem princípios. Eu não estou falando dessa briga, né, sem princípios. Eu estou falando o seguinte, que é fundamental nós entendermos o lugar que nós estamos. Ok? Então, se você está brigando sem princípios por um lugar que Deus te colocou inicialmente, se foi Deus que te colocou, e se Ele quer que você permaneça, você vai permanecer. Se Deus te colocou por um tempo e você já cumpriu o propósito, Deus vai te conduzir para outros lugares. É o dinamismo do Espírito que nós precisamos entender. Amém, gente? Às vezes nós queremos estar num lugar e nos aposentarmos naquele lugar e perdemos o dinamismo do Espírito. Você não foi feito para pensar em aposentadoria. Você foi feito para pensar em propósito. Amém? Vou repetir isso. Você não foi feito para pensar em aposentadoria. Você foi feito para pensar em propósito. Quando eu penso em aposentadoria, eu vivo uma estagnação. Quando eu penso em propósito, eu vivo um dinamismo de unção. Essa que é a diferença. Ok? Então, Deus te colocou num lugar. Você tem que morrer nesse lugar? Não sei. Se for o propósito de Deus, sim. Se não for o propósito de Deus, que haja um deslocamento para onde Deus te conduzir, para onde Deus te enviar. Ok, gente? O fundamental é caminharmos na dimensão do Espírito. João 3,8. Aqueles que são nascidos do Espírito, ninguém sabe, né, para onde vem ou para onde vai, porque são direcionados pelo vento do Espírito. Que o vento do Espírito continue nos guiando, que o vento do Espírito continue nos conduzindo, que o vento do Espírito nos tire de uma inércia espiritual para voltarmos a viver o propósito de Deus sobre a nossa vida. E foi o que Mordecai falou. Será que você não nasceu? Você não está nesse lugar exatamente para aquilo que está acontecendo agora? É isso. E é muito tremendo quando nós não nos apegamos a cargos, a lugares ou a salários. Ok? E a gente se permite viver na dimensão do Espírito. Na dimensão do Espírito. E aí é que o Senhor sonda o nosso coração. Ok? Ele sonda o nosso coração nessa hora, para saber se aquilo que Ele nos permitiu viver já ganhou uma dimensão de uma idolatria, ou se o nosso coração ainda permanece nele. Né? É isso. Então, isso a gente vê aqui em Esther. E a Esther, então, convida a Sueri e a Amã para jantarem juntos por 2 dias consecutivos. Vamos passar aqui. Tinha voltado, né? Então, na verdade, o que eu estou falando essa aqui é a ameaça do povo judeu. É esse ponto aqui, né? Eu estou falando, desculpa aí, tá? Que voltou para o anterior. Agora a gente vai para o triunfo dos judeus, que está descrito em Esther, capítulo 6 até o capítulo 10. No segundo banquete, Esther disse ao rei que Amã era o culpado daquela trama. Como consequência, ele foi executado na forca que mandara preparar para Mordecai.
Os judeus receberam autorização para lutar contra seus inimigos no conflito que se seguiu. Milhares de gentios foram mortos. A paz retornou e os judeus festejaram sua libertação. Para comemorar essa conquista, passaram a realizar anualmente a festa do Purim. Para finalizar, gente, essa parte aí de Esther. Vai lá no capítulo 10 de Esther. Vamos ler todo o capítulo 10 aí, tá? São só 3 versículos. Então, Esther capítulo 10 fala assim: o rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração. Preste atenção nisso. Pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Vou repetir. Pois ele continuou a trabalhar para o bem do seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Mardoqueu foi honrado por Deus, foi colocado no lugar de honra, abaixo ali simplesmente do rei. Mas ele não deixou o seu coração ser contaminado. Ele não se esqueceu do seu povo e ele não se esqueceu do propósito pelo qual ele foi colocado naquele lugar. E é muito fácil nós nos esquecermos do povo, nos esquecermos das pessoas que nos colocaram naquele lugar. Estamos aí, né? Só para contextualizar, não vou falar muito para que o vídeo não se torne obsoleto para quem for ver depois. Mas em tempos de eleição, a gente pode tomar isso como parâmetro, né? De repente a pessoa entra e fica numa soberba que de repente ela nem fala mais com algumas pessoas. Nem fala mais com algumas pessoas que eram amigas, até pessoas que a elegeram, né? Perdem esse propósito aqui de trabalhar para o bem do seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. A soberba, a vaidade, a altivez faz com que a gente perca essa dimensão de que fomos feitos para servir uns aos outros. Amém? Esdras, o reformador. As atividades de Esdras estão relatadas nos próximos 4 capítulos que leva seu nome. Ele retornou a Jerusalém em 457 a.C. Da Babilônia para Jerusalém. Está descrito em Esdras de 5 a 8. Os governantes da província da além do Eufrates receberam ordens de fornecer comida e dinheiro a Esdras para que a família real não atraísse sobre si a ira do Deus de Israel. Constrangido em pedir ao rei uma escolta militar, Esdras reuniu o povo em oração e jejum para rogar a proteção divina para a longa e perigosa viagem de aproximadamente 1.500 quilômetros até Jerusalém. Após 3 meses e meio de viagem, o povo chegou à Cidade Santa. Só para vocês terem uma ideia, 1.500 quilômetros de distância até chegar em Jerusalém. Rio-Brasília tem uma distância de 1.200 quilômetros. Então, como se eles caminhassem do Rio até Brasília, né, passou aí até um pouquinho mais, e levaram nessa caminhada 3 meses caminhando, ok? E eu quero destacar para esse ponto aí, abre comigo, Esdras capítulo 7, nós vamos ler os versículos de 12 a 26. Esdras, capítulo 7, versículos de 12 a 26. Vai colocando aí o que você está achando, né? Se tem alguma questão, vamos interagir, amém? Então, Esdras 7, de 12 a 26. Por que eu quero ler isso, gente? Pode parecer ser um texto meio extenso, mas nesse texto aqui a gente tira uma série de lições e espero que o Espírito Santo fale ao seu coração só na leitura do texto, ok? Eu só vou ler o texto.
Então, Esdras 7, a partir do versículo 12, fala assim: de Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus dos céus, saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas, que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e meus 7 conselheiros o instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém com base na lei de seu Deus, que está em suas mãos. Também o carregamos de levar consigo a prata e o ouro que lhes entregamos voluntariamente como oferta para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata e todo o ouro que obtiver da província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de seu Deus em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo de seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como parecer melhor a você e a seu povo, conforme a vontade de Deus. Versículo 19. Quanto aos utensílios que lhes confiamos para o serviço do templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo de seu Deus ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos vivos, do Deus dos céus, tudo que ele requisitar. Deem até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal à vontade. Tenham cuidado de providenciar tudo que o Deus dos céus ordenar para seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam as leis de seu Deus, para governarem todo o povo da província a oeste do rio Eufrates. Ensina a lei, e todos que não a conhecem, qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus e do rei, será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou a prisão. Olha que decreto favorável do rei com relação a Esdras, ok? E aí, para finalizar, a reforma está descrito em Esdras, capítulo 9 e capítulo 10, quando Esdras soube que muitos israelitas haviam contraído matrimônio com homens e mulheres pagãos, inclusive os líderes civis e religiosos em Judá, tomou medidas imediatas para corrigir esse mal. Convocou uma assembleia pública no pátio do templo e confrontou o povo, demonstrando-lhe a seriedade de tal ofensa. Ao longo de 3 meses, os culpados examinaram sua situação. Ao final desse período, ofereceram sacrifício pelo pecado, jurando solenemente anular os casamentos. Então, eles anularam os casamentos, porque eles entenderam que aquilo não era da parte de Deus para a vida deles, ok? E a partir desse momento, então buscaram viver com interesse de coração aquilo que era o propósito de Deus sobre a vida deles. Amém? A gente finaliza o encontro de hoje com essa imagem. Estamos finalizando aqui. Amém? Então a gente finaliza aí com essa imagem. A imagem de cima, à esquerda, é o Templo de Salomão. Templo suntuoso, né? Um templo de uma arquitetura, de uma beleza, de um gasto tremendo. E de baixo, né, a figura embaixo, à direita, é o Templo de Esdras. Um templo muito mais humilde,
se comparado ao Templo de Salomão. Então, a questão que eu trago para a minha vida, né, e para a sua vida nesse tempo é o seguinte: como permanecer na presença de Deus para vivermos debaixo da sua graça, do seu favor imerecido e do seu propósito, para que não venhamos a perder aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Ok? Tem duas formas de nós vivermos com Deus, né, e focarmos a nossa caminhada, a nossa vida com Ele. É focarmos na misericórdia ou focarmos na fé, na graça e no favor de Deus. Quando eu foco só na misericórdia, é quando eu reconheço que as minhas atitudes constantemente se tornam atitudes miseráveis e eu dependo exclusivamente da misericórdia de Deus. Quando eu vivo debaixo da graça, do favor e da fé do Senhor, é quando eu alinho a minha vida com aquilo que é o propósito dele sobre a minha vida. E eu caminho em fé, eu caminho ali debaixo da graça, eu caminho ali debaixo do favor imerecido de Deus, para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Ok? E eu creio que esse é o tempo de nós vivermos de glória em glória diante daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Ok, amados? Eu creio que aquilo que Deus liberou sobre a minha vida, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, nós podemos viver de forma plena. Basta nós permanecermos na presença dele. Ok? No Antigo Testamento, quando os sacerdotes entravam, né, ali uma vez por ano, no Santo dos Santos, eles entravam na veste, tinham uns sinos que tocavam quando ele andava, e também eles entravam com uma corda amarrada na cintura, e as pessoas ficavam do lado de fora. Se o sacerdote não tivesse, né, uma vida ali santa diante do Senhor, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não fazia os seus ofícios sacerdotais. Ele acabava morrendo, por isso essa corda, né? E ele ficava em silêncio. As pessoas identificavam aquele silêncio porque não ouviam mais o barulho daquele sino. Então puxavam o sacerdote lá de dentro, né? Porque ele havia morrido de acordo com aquilo que ele não estava vivendo debaixo da graça do Senhor. E eu creio que para esse tempo não existem mais cordas amarradas na nossa cintura, ok? Porque o que Deus tem preparado para a nossa vida é vida e não morte. E Ele quer que a gente viva essa vida com intensidade. Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer, né? Com intensidade. Então, que possamos nos alimentar da árvore da vida, viver com intensidade aquilo que Ele tem para a nossa vida, para que possamos permanecer no propósito original de Deus. Eu queria orar, finalizar essa aula orando dessa maneira, né? Se de repente você está detectando que você saiu do propósito original de Deus, vamos orar para que possamos estar no propósito original de Deus, no centro da sua vontade, para vivermos a sua superabundante graça, o seu favor, e vivemos em fé o propósito. Ok? Vamos orar então? Espírito Santo, com muito temor no meu coração, a minha oração é para que estejamos alinhados com a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável sobre a nossa vida. E eu clamo para que, se estivermos, Senhor, de alguma forma longe do propósito, longe daquilo que o Senhor nos comissionou para vivermos, que o Senhor, Espírito Santo, nos atraia para o lugar original. Nos atraia, Senhor. Nos atraia. Nos atraia.
E nos dê discernimento, Senhor. Nos dê discernimento. Não queremos fazer nesse tempo, Senhor, aquilo que não fomos chamados para fazer. Nós queremos nos alinhar àquilo que o Senhor nos comissionou para fazermos, Senhor. Queremos ser ousados para abrir mão do que tiver que abrir mão, mas também ousados para assumir aquilo que temos que assumir nesse tempo, Senhor. Não queremos ser covardes e colocar pessoas em lugares que era para nós estarmos, Senhor. Mas também não queremos ser prepotentes para estar em lugares que sabemos que não é para nós estarmos, Senhor. Ô Espírito Santo, alinha-nos, alinha-nos, alinha-nos. Dá-nos uma direção para esses dias que restam para 2020. Que possamos fechar ciclos e abrir novos ciclos a partir do ano de 2021, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse será um tempo do deslocamento de algumas pessoas. Deslocamentos para crescimento, deslocamentos para viver o propósito, deslocamentos para rompermos com algumas dependências que não nos deixam crescer e que possamos nos alinharmos com o propósito de Deus. Não pense em parar. Não pense em parar. Toda vez que vier um pensamento na sua cabeça sobre o que eu já fiz, já está bom, já é o suficiente. Agora eu vou deixar para que outros façam. Não. Caleb, com 80 anos, 85, continuou guerreando. A palavra do Senhor diz algo que é muito tremendo. Teve um momento que ele estava guerreando tanto, que mesmo com a mão aberta, a espada não soltava das suas mãos. Se você tem uma espada, é para você continuar guerreando. Amém? Se você tem uma espada, é para você continuar guerreando. Amém, gente? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que seja um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Vamos estar juntos aí no culto à noite, que será aí uma grande bênção, eu tenho a certeza disso. Nós estaremos aí celebrando a ceia do Senhor, vamos estar juntos, crescendo e avançando no propósito de Deus, ok? Guarda essa imagem e viva segundo a imagem e semelhança de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe. Fica na paz.